Continuando a discussão sobre saúde mental, o Janeiro Branco e como os conhecimentos que a humanidade já desenvolveu podem contribuir para a saúde da própria humanidade. E estamos com o historiador e professor de História Círios Canizo Pereira, nos ajudando a entender como a história, né, e como a docência também, né, Círios, contribuem para a saúde, ou não, ou como às vezes a própria história pode ser manipulada e o próprio exercício da docência pode ser um desastre e ao invés de gerar saúde mental, acaba gerando o adoecimento mental, né? Vamos falar sobre isso. Agora, e o Círios, tem uma coisa que eu quero frisar, Círios, porque além de historiador e professor de história, tem escrito também, né? Sim. Tem um blog onde tem produzido várias ideias, várias colocações, tem desenvolvido várias colocações e que ajuda. E eu acho que esse é o papel do profissional, é buscar meios para estar sempre colaborando com a sociedade. Sim. O meu blog é www.blogdocírios.com.br. A pretensão ao criar esse blog é dialogar com a sociedade. A gente percebe que as redes sociais hoje carecem muito de conteúdo, em todos os sentidos. Então, em que medida um historiador, sobretudo um professor, um educador, poderia, de alguma forma, valer-se desses instrumentos para, quem sabe, dialogar com toda a sociedade, especialmente com o conjunto da juventude, com os adolescentes. Então, a pretensão do blog é discutir um pouco de tudo. Tudo, mas de forma superficializada. A pretensão do blog é muito mais abrir o debate do que propriamente encerrá-lo. Eu não sou dono da verdade, mas eu não hesito em afirmar que eu tenho uma verdade. E eu tenho coerência a ponto de defendê-la até as últimas consequências. Então é isso. Nesse sentido, Círios, podemos dizer que você está colocando a história a favor da saúde mental da humanidade e também a tecnologia a favor. Também eu tenho procurado, de alguma forma, estar aí compatível com os avanços tecnológicos. E vivemos hoje numa sociedade em que há avanços em todos os sentidos, e principalmente no campo da informação e das relações. E é engraçado como essa tecnologia ela pode também deteriorar um pouco da nossa saúde mental. Sim. Na medida em que a gente preocupa-se mais com a tecnologia e pouco com as relações humanas. Então eu espero que a gente faça bom uso das tecnologias para a promoção humana em todos os sentidos. Na condição de professor, eu acho que a gente pode colaborar sim. Eu assisti aqui no seu programa, Léo, psicólogas falando a respeito do papel do professor. Como o professor poderia colaborar com esse nosso Janeiro Branco? Acima de tudo, na essência, sendo aquilo que ele tem que ser mesmo, um educador. Um educador quer dizer uma pessoa que se preocupa com a educação, de ser educado com as pessoas, de ser gentil com as pessoas, de levar às pessoas o esclarecimento das coisas, de apontar e orientar caminhos. Então esse precisa ser o nosso dever, precisa ser a nossa tarefa fundamental. E acima de tudo a gente tem que fazer isso de forma absolutamente inclusiva. Não podemos, eu não gosto muito no espaço do meu trabalho, da sala de aula, usar qualquer tipo de ofensa, mesmo brincando, Léo, com aluno, com grupos ou com raças, enfim, eu acho que a gente não pode fazer isso em hipótese alguma. A gente precisa educar dando o exemplo de uma pessoa bem educada, em todos os sentidos. É assim que a gente tem que colaborar, sendo ético e agindo em compatibilidade com aquilo que nós, no nosso entendimento, é o certo, é o correto, né? Ainda sobre a saúde mental, quero aproveitar para dizer, aproveitando inclusive a questão do meu blog, eu escrevi recentemente e publiquei um texto em que falo sobre o problema os alemães que viviam neste país por ocasião do Terceiro Reich. O governo de Hitler, situado entre 1933 e 1945, que foi um governo que acabou se sobrepondo à sociedade e implantando o arbítrio. Ora, nós sabemos muito bem que o desfecho disso foi a guerra
mundial que acabou eliminando 40 milhões de pessoas. E quando ele assume o governo, ele começa a fazer uma limpeza étnica, e não apenas uma limpeza étnica. Como naquele momento o governo alemão não tinha recurso suficiente para acolher e assistir a todos, ele começa então a fazer uma espécie de bode expiatório. Justificar o uso da violência contra certos grupos, já que o governo não poderia, em tese, ampará-los. É o caso, por exemplo, dos doentes que tinham, dos alemães que tinham algumas debilidades, né? E praticou-se a eugenia, o morticínio em série de muitos esquizofrênicos, de muitas pessoas portadoras da síndrome de Down e outras especialidades, entendeu? E quaisquer grupos também que fugiam, né, à normatividade imposta por um padrão de alemão, né? Ele implantou uma loucura, e a loucura dele é a normose. Sim. Só que é uma normose obediente, não é uma normose consciente, né? Agora, para encerrar o bloco, e encerrar o programa, veja que interessante. O Cires não é nem psicólogo, nem psicanalista, nem psiquiatra, mas a partir da sua área de atuação, sua formação, sua graduação, seu exercício profissional, né, tanto pelo lado da história quanto pelo lado do professor de história, pode nos mostrar como todas as pessoas podem contribuir com a saúde mental. Ou à luz do conhecimento que traz clareza, né, para as pessoas, ou sendo um profissional que lida com gentileza em sala de aula e compreensão da diversidade humana. Isso é garantir espaço de saúde mental e não necessariamente sendo um psicólogo. Nós queremos, Léo, um governo acolhedor. Nós queremos instituições acolhedoras e inclusivas. Mas para nós termos o direito de exigir isso de nossos governantes, nós temos que ter o dever de ser também acolhedor, de sermos acolhedores, de sermos inclusivos, de olhar para as diferenças e fazer o possível para tentar, quem sabe, coexistir com elas, respeitá-las. E isso é saúde mental, isso, acima de tudo, é saúde social. Sim, sim. A verdade é que nós estamos discutindo aqui saúde mental, mas inscrita num contexto maior, numa dimensão mais ampla, que seria a saúde social. E da qual não tem como dissociar. Obviamente. É uma verdadeira simbiose. Exatamente. Cires, eu sou obrigado a encerrar o programa, em função do tempo, agradecendo a sua contribuição, porque ela realmente deixou patente como uma profissão que não é necessariamente do universo psi, tem muito a contribuir com a saúde mental da humanidade. Muito obrigado e sinta-se convidado para voltar a falar mais sobre todos esses assuntos. Eu agradeço, é uma honra imensa, primeiro, estar aqui com um dos colegas de profissão. Léo também é um docente, né? Nós que militamos por muitos anos juntos no ensino médio, Léo. Hoje você é um psicólogo, uma pessoa que tenta discutir de tudo um pouco, né? Como de fato é o papel de um historiador. Então, estou absolutamente eufórico com o convite, pretendo voltar outras vezes, e eu espero que eu possa colaborar mais ainda, né? Com certeza. De qualquer maneira, eu gostei muito do nosso bate-papo, né? Do Fale Mais sobre isso. Exatamente. Obrigado, Cires. Obrigado. Agradeço também a sua audiência e nos vemos na próxima semana ainda falando sobre Janeiro Branco e saúde mental. Até lá! Um oferecimento R. Bertolini Marketing. Canal da Gente. A gente curte você.